Então, bom dia para quem está chegando, bem-vindos, bem-vindas. Oi, Kátia, bom dia. Oi, Cláudia. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui. Bom dia, que bom que você está aqui com a gente hoje para compartilhar da tua experiência aqui na Synergy. E antes da gente começar descobrindo o TDA, né, e se surpreendendo com as mudanças de comportamento, que foi o tema que você escolheu, eu queria saber um pouquinho se você teve diagnóstico antes, sabe? Se você se você tomou algum medicamento, só um pouquinho desse histórico, acho que eu acho que a gente nem falou nada sobre isso, né? Sim. Cláudia, eu nunca tive um diagnóstico, nunca tive um diagnóstico antes de estar aqui no Synergy, tá? Uhum. Então, assim, o TDA, ou o TDAH, né? O TDAH, ele surge na infância, né? Normalmente antes dos 7 anos, 12 anos de idade. E por toda a vida eu tive, né? Mas eu não sabia que eu tinha. Como a maior parte dos adultos que possuem, que possuem esse transtorno, né, de déficit de atenção. Então, assim, depois que eu iniciei aqui na Synergy, um ano e meio, mais ou menos depois, fazendo outros, hã, ou buscando um profissional para uma outra área que eu estava buscando na saúde, falando de outros sintomas, ele me apontou assim: "Talvez tu tenha déficit de atenção", né, e eu pensei: acho que não, né". E até me sugeriu na época medicação e tudo mais, mas eu não tomei medicação, né, nunca tomei medicação Não e tomou. Uhum, uhum. Então, por isso que você fala descobrindo o TDA e se sim, surpreendendo, você usou dois termos, né, interessantes, que é descobrindo e se surpreendendo, né? sim, sim, Eu vou deixar para você contar um pouquinho desse descobrir e desse surpreender dentro desse teu caminho. tá certo. Então, o que que aconteceu, né, eu estou aqui no Synergy, já vai fazer mais de 2 anos, que eu realmente, decidi permanecer nesse caminho, né. Em 2018 eu iniciei e acabei saindo, não consegui permanecer, e aí então em 2019 eu retomei, né. Então, para mim, desde o começo, eu percebia, assim, Cláudia, que a minha dificuldade de permanecer, né, permanecer para fazer recitar a fórmula e permanecer os 10 minutos, assim. Então foi um desafio, já começou ali, né, mas eu não compreendia direitinho o que estava acontecendo comigo. Então, eu sempre tive muito problema, assim, de perder objetos, de ter dificuldade, digamos assim, de concentração, por mais que a minha faculdade, minha formação, eu sou advogada, né, cursei direito, a gente tem muita leitura, tudo muito, assim, nesse sentido de focar e estudar, eu sempre consegui, digamos assim, transpor isso e não sabia o que esses incômodos internos, esses impulsos, essas distrações, essa falta de foco, estava relacionado ao TDA, né. Tive muito problema, pessoal, familiar em relação a isso também, né. E uma das principais causas é uma causa biológica, o TDA, mas ele é sistêmico, né, ele tem uma causa sistêmica. Ele vem de uma hereditariedade, né. Então, o que que aconteceu? Aqui dentro do Synergy, permanecendo, depois de um período e conversando com aquele profissional, primeiro veio uma negação, que ele me só simplesmente lançou, assim, a ideia, mas não entramos, não nos aprofundamos. E aí um dia, escutando uma aula de educação continuada aqui com você, você meio que pincelou o tema, assim, e ali começou os processos de vir, né, uma clareza em discernimento nessa direção, né, que na verdade talvez muito dos meus problemas, que do dia a dia, meus problemas de rotina, digamos assim, porque é uma dificuldade, inclusive, quem possui o TDA, ele tem uma dificuldade de seguir uma rotina,
né? Principalmente gestar o tempo em si. Então, assim, era comum meus atrasos e inclusive problemas relacionados a isso, sabe? Só que eu não conseguia compreender. É uma falta de compreensão, sabe, Cláudia? Uma clareza daquilo ali que está acontecendo. É como se fosse normal, natural, que pertence a mim. E aqui dentro fui percebendo essas coisas, aquilo que me incomodava e outras coisas que começaram a surgir com mais clareza ainda, que sempre fizeram parte da minha vida, mas que eu não percebia. É como se tivesse uma névoa, assim, uma parede ali que eu não estava vendo aquilo, sabe? Que fazia parte de mim, né? Fazia parte do meu dia a dia, que talvez as pessoas ao meu redor percebiam, mas, né, eu não me dava conta. E então, com o Synergy, principalmente 1 ano e meio depois, mais ou menos, Cláudia, tive mais clareza ainda quando comecei o profissionalizante da minha dificuldade de síntese, né? E isso quem possui, né, esse déficit tem essa dificuldade de síntese, tudo é importante, né? Parece que tudo é muito importante. Então, nossa dificuldade de dizer não também acaba abraçando o mundo, tendo muitos projetos, muitos cursos, muitos livros, muito, né? Só que a gente não consegue e acaba terminar aquilo que iniciou, né? Então, é uma frustração interna também que acaba vindo com isso, e, enfim. Então, isso não sei se mais ou menos nessa linha, assim, claro. Sim, eu acho que dá para esclarecer bem. E uma das coisas que você comentou comigo, acho que foi um dia, foi o quanto isso influencia nas relações, né? Eu lembro que você falou da relação amorosa, né? O quanto isso mexe com todo mundo que está ao nosso redor e quanto influencia na nossa estima por si, né? Por si. Como isso acaba gerando uma sensação, às vezes, de incapacidade, né, Kátia? Sim. Eu tive problemas com o meu marido hoje, digamos, no começo do relacionamento, no qual ele é uma pessoa muito organizada, né, muito, assim, de cumprir horários e tudo mais. Então, assim, de saber onde estão as coisas, né, de não perder objetos. Então, eu tive, assim, teve episódios que hoje a gente ri, mas, assim, eu sei que na época causou muita chateação a ele, inclusive problemas, assim, relacionados a isso, mas porque eu estava, digamos, atendendo um cliente, né? Então, quando é algo que a gente gosta, quem tem TDA, quando está fazendo algo prazeroso, algo que você gosta, você perde a noção do tempo, né? Então, assim, muitas vezes combinava um horário com ele e eu perdia, né? E não é assim 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, às vezes eram horas que eu deixava ele esperando, me aguardando, né? E então, assim, mas não era algo, em nenhum momento algo proposital, era algo, só que ao mesmo tempo eu sabia o quanto frustrava. E hoje eu percebo isso, assim, de forma natural, Cláudia, o quanto eu consigo cumprir com os horários, consigo cumprir com os combinados, digamos assim, que aconteceu de forma natural. Simplesmente eu me dei conta, assim, naquele momento que eu estava já antes do horário numa consulta médica, aguardando na sala de espera, né? Não estava afobada no trânsito, até muitas vezes podendo até causar um acidente, como já aconteceu, né? Digamos assim, de me colocar em risco. E isso, quem possui TDA também acontece, de me colocar em risco por conta de tá atrasada, né? Então, ou tá quase atrasada, chegar ali em cima do horário. Essas coisas todas acontecem muito quem possui isso, né? E a gente, adulto, né, quando é criança, hoje em dia tem um diagnóstico maior, mas quando é adulto, a gente vai usando máscaras, né? Máscaras de que é muita coisa que eu tenho para fazer, eu não dou conta, ou justificativas muito bem fundamentadas relacionadas a isso que a gente não percebe, né? E você falou de também da questão dos relacionamentos e o que mais era, Sim, da Cláudia? estima, da Isso, estima. da estima. A questão da estima é algo que a gente sabe, digamos assim, internamente tem algo de conhecimento ou daquilo que a gente está no dia a dia, coisas rotineiras mesmo, sabe, Cláudia? E só que
na verdade, é uma baixa estima no sentido de que, até mesmo de se posicionar, porque a gente também tem eu tinha muito medo, assim, de me colocar, no sentido de que eu não vou conseguir transmitir aquilo que eu gostaria de transmitir. Então, tá aqui hoje já falando, isso também já é para mim, assim, um uma conquista muito grande no sentido de que tá tudo bem, sabe, de que eu sou assim mesmo, inclusive as pessoas que quando eu mandei para conhecidos meus contatos, o convite para a oficina de hoje, algumas pessoas se surpreenderam: "Como assim TDA? Tu nunca falaste sobre?", né, então, eh a gente acaba tendo uma baixa estima e perdendo muitas vezes até oportunidades na vida, sabe, Cláudia? Eu perdi muitas oportunidades porque eu achei que eu não era capaz, né. Ganhei inclusive no final da faculdade ganhei uma bolsa, acabei não indo, porque eu achava que não era capaz, né, que não ia dar conta, porque a rotina em si, digamos, de estudos, sempre foi muito difícil, foi algo sofrido, assim. Eu Foi um ia querer. falar sobre isso, sobre a questão do aprendizado, né? A dificuldade nesse caminho do aprendizado. Isso, é como algo interno, é os impulsos para uma distração, mas não é uma distração qualquer, né, é algo muito mais forte, assim. É impulsos, digamos assim, de que algo tu lembra de algo naquele momento que é mais importante, digamos assim, mas não é o mais importante. Como eu disse antes, é dificuldade de dizer os nãos, acaba sendo tudo muito importante. Então, de conseguir realmente ver aquilo que é essencial, né. E hoje, então, dentro do Synergy, consigo já olhar algo e realmente permanecer ali realizando aquela tarefa, fazer alguma coisa e ficar ali realmente fazendo aquilo que me propus a fazer, sabe. Então, é por isso o meu querer compartilhar isso nessa oficina, né. Sim. O Você quanto consegue sustentar a tua atenção, como um pouquinho mais sobre esse processo interno que você vê hoje como diferencial. Um exemplo, estar aqui conversando com vocês, né, tendo o Pietro num outro ambiente com o meu marido e estar tranquila sabendo que, digamos, está tudo bem, né, não tem nada mais importante para mim nesse momento que estar aqui com vocês. E isso em outras atividades, se fosse outro momento também, eu ia ficar pensando: "Nossa, como é que ele está ali com ele? Será que ele está bem? Daqui a pouco chega a babá, será que, né, será que daqui a pouco vai ter um outro barulho?" Essas coisas, assim, de ficar fugindo, sabe, de A ficar atenção dividida com tudo. Aham. fugindo, e é um gasto de energia muito grande, Uhum. sabe, Cláudia. E isso também eu percebi que a minha energia eu acabo, tendo ela para usar em outras coisas, eu não gasto mais tanta energia, nesses impulsos, nessas distrações, assim, que vinha. Então, só que era muito difícil antes também, pegar algo para estudar, pegar uma bula de um remédio e ler realmente ali o que estava escrito, né, ou qualquer outra coisa, nesse sentido, nessa direção, assim, né. E aí a gente fica meio, quem possui esse TDA é meio que por isso que muitas vezes vem a baixa estima, né, porque tu se sente menos capaz que o outro, digamos assim, ou até mesmo de cometer alguns equívocos, alguns erros que aí, isso vai meio que, digamos, diminuindo mais ainda a estima, né. Piora, aham, piora o quadro, é verdade. Quando, quando você fala de se surpreender, com relação aos comportamentos, né? Você falou de vários, você citou aqui, né? Um antes e um depois, né? Você tem mais alguma coisa que você acha importante colocar? Com que mais comportamentos que houve essas mudanças que houveram, que você se surpreendeu? Eu percebi dentro da ferramenta da gestão, que muitos dos meus propósitos estavam ligados diretamente com a questão do déficit de atenção, só que eu não tinha uma clareza e um discernimento naquele momento. Então, em muitas áreas da minha vida que melhorou com o método, né, essas áreas são na área pessoal, na área financeira,
porque também o impulso de consumir, digamos assim, né, também na área de saúde também, porque a questão, eu percebo que a própria compulsão alimentar hoje está ligada a isso, a esse impulso de fazer algo, então eu vou fugir, né, eu fugia daquilo ali que eu estava fazendo, ia comer alguma coisa para depois voltar. Então, assim, eu percebo em várias áreas, sabe, Cláudia? É, a dificuldade que muitas vezes eu tinha de conversar com alguém que eu acabava interrompendo também, sabe? Hoje as relações são mais fluídas, parece. Eu consigo prestar mais atenção naquilo que o outro está falando, realmente ouvi-lo, né? Então, melhorou também essa questão pessoal, relacional né, com as outras pessoas. E muito também no sentido que eu sempre ficava buscando alguma outra coisa, algo novo, uma outra atividade. Então, assim, de realmente olhar para mim, para a minha vida, e ver que tem muita coisa ali que tá tudo bem, que tá tudo certo, a melhora da autoestima, né? Então, isso também foi bem especial, assim. E não foi algo pensado, por isso a questão de se surpreendendo com os resultados, né? Não é algo planejado racionalmente, aconteceu tudo de forma muito natural e espontânea na minha vida. As coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo assim, porque principalmente dentro do sistema familiar, eu tinha uma irritabilidade quando num diálogo, digamos assim, acontecia algo, ou enfim, junto à família. E um dia pela manhã eu acordei e me dei conta, nossa, né, eu não fiquei irritada. Essa irritabilidade simplesmente não faz mais parte, né? Ela não existe Essa mais. reação não aparece mais. Uhum. Então, nesse sentido também. Por isso se surpreendendo mesmo, porque é algo tão natural e espontâneo que acontece, né? Porque eu achava que era outras coisas. E aí, quando eu me dei conta que tudo estava interligado ali, foi, foi bem especial, assim, sabe? Bem especial mesmo, Cláudia. Sim. Dentro do que você está falando, Kátia, eu tenho muito do que você fala, eu também encontrei aqui nesse caminho, descobri também, dentro desse caminho, acho que até uma das aulas, eu acho que eu falei sobre isso, e o que eu percebo como uma qualidade aqui, falando com você, me ocorre, como é bom a gente poder contar consigo nos momentos que tem os esquecimentos, sabe? Que ainda tem reflexos, né? Desse déficit, né? E a gente parece que tem internamente algo de aporte, tá tudo bem funcionar assim. Então, acho que essa aceitação da forma de ser, como a gente chama de resgate de livre-arbítrio, de poder ter essa escolha, né? Me ajuda muito, sabe? Nesse dia a dia, onde as coisas ainda estão se ajustando muitas vezes, né? Então, agora te ouvindo, eu lembrei como o esquecimento, ele faz parte desse trajeto também, né? Ele acompanha a gente, é aterrorizante, dá um estresse interno quando a gente entra nesse lugar, né? Onde você fica buscando informação e não acontece. Lembro muito no período de escola sobre essas dificuldades. E, na verdade, a gente anda torto, né? Anda torto uma vida inteira e acho que tá correto andar desse jeito. E aí vai descobrindo que tá torto. É, na verdade, eu imaginava que a maior parte das pessoas funcionavam assim, né? E, e quando você fala dessa questão do esquecimento, me vem muito as aulas da orientação, do profissionalizante, né? E até mesmo agora que conversando com vocês, muito eu percebo assim, eu tinha tanta coisa para falar e eu alinhei nessa linha, nesse sentido, e talvez não estou falando aquilo que, mas tá tudo bem, e isso é o melhor, sabe, Cláudia, é o mais importante, assim, desse sustentar que você fala, de ficar bem consigo mesma, de não vir esse estresse interno, assim, e, e querer fugir, né, como muito É, aconteceu na minha vida já. é Né, verdade. Como você falou, a gente perde muitas oportunidades, né? Porque o medo, a ameaça é aterrorizante interno. Então,
É a sensação de incapacidade, como você falou, não tem potencial de realização, né? Não tem essa capacidade de escolha de realizar, fica bem difícil mesmo, fica uma trava. Que bom te ouvir, Kátia. É bom a gente compartilhar disso tudo, né? Porque isso faz parte realmente da vida do cotidiano. E a Synergy consegue fazer a diferença dessa forma espontânea, como você falou, que é a mais bacana, né? É uma experiência bem diferente. Se fosse para você dar dicas, Kátia, como hoje você falaria para as pessoas, inclusive, né, dentro, lógico, da Synergy, que eu acho que foi importante para você, que dicas você daria para a pessoa? Cláudia, eu acredito que a primeira dica e a mais essencial é participar do Synergy, né? Ela é a mais, o que foi realmente o diferencial na minha vida, assim, porque não adiantava colocar, ter uma agenda, como é outra dica, né? Se a gente não conseguir parar e como o Synergy consegue trazer isso, né? Ir para esse lugar mesmo de campo fortalecido, aonde a clareza e o discernimento começam a ter esse apoio também, né, no nosso Sim, dia a dia, né, Cláudia? A primeira dica é participar do Synergy. Outras dicas são ter uma agenda, né, colocar o celular no despertador, para despertar ali em alguns momentos, né, conversar com as pessoas, ah, os familiares, as pessoas próximas, né, explicar que talvez pode haver alguns probleminhas nesse sentido em relação a explicar o que se passa. Eu acho que o diálogo nisso é muito importante, verdade. porque acaba trazendo assim uma comunicação, uma compreensão mais fluida também. Sim, facilita bastante, né? Uhum. E alguns casos, né, Cláudia, onde a pessoa realmente olhar e perceber que talvez tenha, porque tem muitas pessoas se descobrindo, hoje na fase adulta, buscar a ajuda de um profissional também, né, que Sim. muitas vezes pode ajudar com ou sem medicação, enfim, cada caso é um caso também, né. E saber olhar e ver o que que é essencial naquele dia, fazer naquele dia, né. Uma Começar coisa a de olhar cada vez, né? uma coisa de cada vez, né, ter uma lista de tarefas mais enxutas, porque a minha lista de tarefas sempre foi enorme, né, Over, tudo over. e aí a gente vai conseguindo dizer não, né. Sim, sim, vai conseguindo ficar bem, né? É tão bom ter recursos internos para lidar com as coisas, né? É, Isso não quer dizer que não tenha dificuldade, mas tem como buscar os recursos, né? Tanto fora como uma agenda, né? O celular, buscar recursos. Legal, Kátia. Obrigada por você compartilhar, pelas dicas. Alguém mais tem alguma pergunta para a Kátia ou quer compartilhar alguma experiência aqui também dentro do caminho? Eu quero compartilhar que eu descobri que eu tenho transtorno, né? Também quando eu vi o post, né? O banner, e me chamou a atenção nos sintomas. Eu falei, nossa, mas eu tenho tudo isso, né? Aqui. E aí eu fiquei curiosa, porque agora ouvindo a Kate falar de como ela foi percebendo isso, eu me dou conta de como isso também aconteceu comigo, acontece. Como eu tinha no início essa dificuldade de fazer síntese, sofria com isso. E até no período de escola, de faculdade, também para mim, aprender algo, eu precisava escrever tudo novamente, eu tinha que escrever. E tinha um controle extremo, né, nesse estilo de aprendizagem, né? Então, quanta energia eu gastava. Aí vinha a irritação, também dizia, era sempre agenda cheia, muita coisa para fazer, eu pegava tudo para fazer e acabava, às vezes, não concluindo nada. Essa dificuldade de focar em algo, até hoje, eu e a agenda ainda é um problema. Então, me identifiquei muito, foi muito bom ouvir, porque realmente, assim, era algo que eu não tinha consciência que eu tenho, né? Porque eu sinto a melhora, hoje eu sinto que eu tenho um pouco mais de facilidade na síntese com relação a algumas coisas, mas ainda com isso de buscar o novo,
de achar que da questão da estima, de achar, tudo isso ainda eu percebo. A dificuldade até, às vezes, de finalizar uma frase, era algo que eu percebia que eu não achava normal. Às vezes, os meus filhos me cobravam: mãe, você tem que terminar a frase, você tem que terminar a frase. Mas, para mim, estava tudo bem, porque aqui dentro da minha cabeça era tudo muito rápido, e eu não expressava isso. Então, e quando eu via eles estudando, né, os dois, eles estudam ouvindo música. Eu achava um fim no mundo aquilo. Eu dizia: como pode? Porque, para mim, a minha dificuldade de focar e ter atenção em algo era extremamente difícil, né? Então, tinha um consumo de energia e um controle. Eu me dei conta do controle que eu sempre tive com relação a tudo isso, a como eu me defendia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, né? Então, vou para a minha gestão também colocar isso. Eu tinha colocado algo da parte cognitiva, mas aí eu me dei conta como foi desdobrando, né? Como veio a clareza do que realmente atuava. Então, agradecer mesmo, porque me trouxe consciência, né? De algo que eu me identifico muito. Mais consciência, é verdade. Obrigada, Lu. Alguém mais? Bom dia, Kátia. Obrigada pela explicação. Eu acho que você colocou um monte de gente aí agora com problema de déficit de atenção, porque veio uma coisa muito clara para mim. Eu sou muito disciplinada, muito comprometida com as coisas que eu faço. E eu tive uma época da minha vida que eu me dediquei a concurso público. E eu estudava muito, e eu não a falta de retenção, e isso também faz parte do déficit de atenção também, né? Porque de repente a gente, apesar de eu estar focada, de eu estar dedicada, mas tipo estudar 8 horas por dia mesmo, eu achava que o tempo que eu estudava eu tinha que ter assimilado muito mais. Era pouco, é muito tempo de estudo para pouco tempo de assimilação. Faz parte disso tudo também, né? Do déficit de atenção, não faz? Eliane, pode fazer sim, tá? Mas também pode fazer parte do como déficit de aprendizagem também, né? Eu também, por uma época, eu estudei para concurso e a questão de reter o conteúdo, muitas vezes eu não conseguia, mas quando eu li, eu lembrava depois, digamos assim, numa prova, sabe? Então, era diferente. Mas ele pode fazer parte, sim, a dificuldade de aprendizado dentro do déficit também de atenção, mas também pode ser o déficit de aprendizado. Eu não sei, Cláudia, o que você... Sim, eu aprofundei um pouquinho o assunto, né, junto com você, assim, depois que eu te ouvi, e tem comorbidade que eles chamam, né? Então, é simultaneidade de outros problemas junto à hiperatividade. Então, realmente, quem tem muita dificuldade começa a compreender, às vezes um profissional, como você falou, um profissional pode apoiar a pessoa naquilo que é importante também, né? A Synergy, ela tem o caminho aqui de base, de trabalho interno, o mais profundo, né? Mas um profissional da área da saúde, direcionado para um especialista, acho que pode reconhecer o que é, o que não é esse filtro, né? Eu acho que ele aqui a gente observa efeitos, né? Mudança de comportamento e efeitos e consciência disso. Agora, o restante, às vezes, precisa realmente de apoio, né? Sim, Antônio, bom dia. Obrigada, Eliane. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns aí, a dupla, excelente mesmo. E eu queria compartilhar aqui que exatamente isso que a Cláudia, minha colega, falou aí, a importância do profissional, principalmente no diagnóstico, sim, ajuda muito, porque eu tive um diagnóstico que tem todos esses sintomas, mas ele não foi diagnosticado com tal, né? Ele foi diagnosticado com hipotireoidismo, que tem muitos dos mesmos sintomas. Se você cruzar, eu tenho uma planilha que tem mais ou menos assim, uns 200 sintomas, eles chocam muito. Mas a solução é a mesma, né? Quando vim para cá para o caminho, né? Então, quando você muda o estado, muda tudo e se corrige. Então, a gente não fica, às vezes, preocupando muito com o que é exatamente, né? Se tem aquela coisa que a gente sente que não está certo, né? Não é o normal, então a solução é a mesma. Então, na verdade, a minha
em sessão que foi exatamente isso mesmo, para que todo mundo vai achar que tem isso mesmo, né? E na verdade pode ser que seja outras variantes, no caso o hipotireoidismo é umas que realmente são várias, e eu descobri, assim, até como autodidata, estudando, junto com minha filha que está formando até em medicina agora, a gente comprou alguns livros de uma médica americana, e mais de 80% das pessoas têm o hipotireoidismo, você tem ideia, né? Assim, adquirido às vezes por questões de metais tóxicos, alumínio, que se aloja na tireoide, né? Que são os, assim, enfim. Então é fantástico que no processo eu cheguei a tomar hormônios de tireoidiano, hoje eu tomo muito menos, né? Bem pouquinho mesmo, quer dizer, não desgarrei total, porque existe um tempo, né? Eu creio que algum tempo, às vezes eu fico um mês sem, agora mesmo fiquei pouco tempo, um mês sem, e às vezes eu volto um pouquinho, eu já aprendi já a dosar, mas diminui muito a dosagem, assim, a minha experiência, assim, aproveitando até. Então seria isso, esse compartilhar e agradecer aí, que realmente é fantástico, obrigado. Ah, legal, Antônio, é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa, dentro daquilo que está no incômodo, a gravidade de tudo, consultar um especialista e né? Agora você falou uma coisa certa, né? Eu acho que a Synergy, ela atua dentro de causas, né, que a gente não tem acesso muitas vezes, mas a gente começa a perceber as mudanças no comportamento, né, a consciência, muitas vezes a clareza, né, a gente consegue discernir algumas coisas. Então, esse movimento interno facilita tudo muito, muito, né? É o equilíbrio energético que ocorre, né? A gente já sabe disso, quem está aqui, quem tem experiência dentro da Synergy sabe, e a importância da ferramenta da gestão, ouvindo agora a Kátia, acho que cada um de vocês, né, a ferramenta da gestão pessoal aqui, ela está se mostrando cada dia mais uma escolha de adulto, né, é onde eu estou comprometido com as mudanças, estou comprometido em perceber, em realizar junto com o fluxo, não é uma postura passiva, né? Obrigada, Antônio, bem importante aí tua experiência também. Bom, Kátia, mais alguma coisa que você queira falar? Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, agradecer você e o Carlos por nos proporcionar esse método que realmente mudou, né, mudou a minha vida, tem um destino aí modificado também, e eu sou muito grata, né, já compartilhei isso com vocês muitas vezes, então, agradecer todas as pessoas que estão aqui me escutando, né, e isso. Eu que te agradeço pela humildade de estar aqui compartilhando dessa experiência, né? E agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui, por algumas pessoas são novas aqui passando pela primeira vez, outras já estão aqui com a gente na Synergy há anos, né? Colhendo os frutos. Então, obrigada e um bom dia para todos vocês, tá? Até a próxima. Bom dia.